Sejam muito bem-vindos à nossa live 5 de 38. Exatamente, como passa rápido, hein? E vamos aí, seguindo firme no nosso ano 300k, lembrando que o objetivo dessas lives todas as quartas-feiras é para te ajudar a perder peso de uma maneira saudável, de uma maneira organizada, sustentável, tá? E essas lives elas são para te ajudar nesse processo, tá? Então, como que você pode participar do movimento Ano 300k, tá? Sendo meu paciente, né? Passando nas consultas, fazendo acompanhamento nutricional comigo, adquirindo o programa Método 4 Estações, que é o meu programa de emagrecimento, ou consumindo aqui o conteúdo gratuito, tá? Então, todos os meus pacientes fatidicamente estão participando no movimento Ano 300k. Então, são pacientes que estão sob o meu acompanhamento e... Opa, que faltou um utensílio aqui, um equipamento, pronto. Estão participando do Ano 300k. Então, se está em acompanhamento comigo, esse paciente está sendo, lógico, monitorado, está entrando aí na minha conta. Essa semana eu fiz uma brincadeirinha ali, fiz um Reels e coloquei a quantidade de peso que foram eliminados até agora no mês de abril, tá? E o total foram 56,8 kg. A meta é que todos nós possam alcançar aí os 300k, tá? E o que eu vou fazer quando chegar lá no final do ano e a gente tiver atingido essa meta junto? Esses 300 quilos, eles vão ser transformados em alimentos e ração para doação, tá bom? Então é isso. Lembrando aí, para você não perder de vista, o que é o movimento 300k. E para quem tá consumindo o conteúdo aqui do Instagram, para conseguir entrar na meta, o que eu peço? É que todo final de mês me mande um direct contando quantos quilos já perdeu dentro daquele mês, tá? Porque aí você tá participando dessa maneira, eu vou contabilizar você lá na planilha 300k, tá? E vai fazer parte aí da nossa contagem. Então, vamos lá. O nosso tema central hoje é sobre planejamento alimentar. Então, antes de tudo, vou pedir para você pegar aquele caderninho que lá desde a live 1 eu tô pedindo para vocês separarem um caderno para a gente anotar todos os aprendizados e colocar em prática, né? E porque colocando em prática esse aprendizado é que você vai chegar no seu objetivo, tá bom? Senão esse conhecimento aqui vai ser lançado ao vento e se não for praticado, não tem como, né, gente? Então vamos lá. Então, eu vou conversar hoje sobre a principal queixa, principal dificuldade que a maioria das pessoas possuem e é uma questão que eu tenho assim bem presente no consultório, tá? Que é exatamente o planejamento alimentar. É uma questão de 100% das pessoas, inclusive a minha, tá? Não é algo só de vocês, não. A Nutri também tem dificuldades aí em fazer acontecer o programa, o planejamento, enfim, da rotina, da alimentação em 100%. O que é mais importante é o que? A gente precisa ter um norte para isso, saber por onde começar. E não ficar vivendo de uma maneira desorganizada, desorientada, tropeçando nos próprios pés e passa em consulta, pega o cardápio, olha para ele e fala, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu tento, daqui a pouco eu começo. E o que acontece? Não acontece. É isso que acaba acontecendo. Então, assim, é importante a gente entender como fazer esse planejamento. Então, por isso que eu tô aqui hoje com a proposta dessa live, a 5 de 38, te ajudar a como organizar o seu planejamento alimentar, tá? Então, o primeiro passo de todos é que você tenha o cardápio da semana. Eu tô olhando pro lado aqui que tem a minha colinha, tá, gente? Que você tenha um cardápio semanal. Então, para quem é meu paciente, passou em consulta comigo, eu entreguei o plano alimentar,
O plano alimentar, normalmente, a configuração do cardápio, eu trabalho com cardápio de um dia, com lista de substituição e receitas para aquele cardápio. Então, não é um cardápio para semana, não é um cardápio para o mês, porque isso fica muito engessado, isso não fica flexível, tá? Então, é importante que os meus clientes, para quem já é meu paciente, pega esse cardápio, estude, leia, interprete, entenda o que tá lá e faça a programação da semana, uma vez que você tenha lá o quê? As opções com as listas de substituição, tá? Então, tem pacientes que me perguntam, mas tem problema de se eu comer a semana toda a mesma coisa? Lógico que quanto mais diversificada, quanto mais opções você tem no seu dia a dia, com certeza isso fica mais saudável e você atinge uma gama muito maior de nutrientes, né? Só que se você não consegue todos os dias cozinhar 2, 3 tipos de vegetais diferentes, fazer um dia arroz integral, no outro dia fazer quinoa, no outro dia fazer o milho, no outro dia fazer uma batata assada no alecrim, né? Todos os dias estar ali com uma disponibilidade de cozinhar, que eu não conheço ninguém que esteja nessa fase da vida, tudo bem você repetir, tá? E aí, eu prefiro que você coma brócolis com cenoura a semana inteira do que não comer, né? Então, o que é possível e praticável nesse momento da sua vida? Fazer dessa forma ou não fazer nada, né? O fazer nada, o não, nós já temos. Não estou fazendo, não estou planejando, não estou praticando o cardápio. Então, o que eu vou fazer? Vou sair da inércia. Se eu conseguir ir lá no sacolão, na feira, e me programar para semana. Essa semana eu vou comer arroz integral, feijão carioca, cenoura, brócolis e salada de rúcula com alface. E você ir lá no mercado e comprar isso e se programar para a semana, tá tudo bem. Na próxima semana, tenta fazer diferente alguma coisa. Troca o cereal, troca uma leguminosa, troca os vegetais. Enfim, o importante é que você sente, pega uma cadeirinha, se acomode lá, pega o seu caderninho, pegue o cardápio. Se você ainda não passa comigo, a gente só consulta pra gente elaborar o seu plano alimentar, tá? A gente constrói junto. Eu falei a gente é porque somos nós mesmos. Então, eu não construo um plano alimentar sozinha. A gente vai sempre negociando como esse plano alimentar vai encaixar de uma maneira bem interessante que seja praticável na sua rotina, tá? Por isso que eu falo, vamos construir o seu plano alimentar, tá? Então, pegou o cardápio, senta lá a cadeirinha, pega um caderninho e coloca lá. Essa semana eu vou comer o quê? Tá? Vai ser baseada no quê? Dentro do cardápio que a Gi me passou. Feito isto, você vai fazer o quê? A lista de compras com base no seu cardápio, tá? Então, se você colocou lá, vamos seguir a linha de raciocínio do arroz integral com feijão carioca, o brócolis, a cenoura, alface, tomate, tá? Vamos partir por esse princípio. Então, na sua lista de compras vai ter que ter esses alimentos, tá? Então, provavelmente, que são o que a gente chama aí na prática de cozinha, né? Os secos, né? Que é o arroz, o feijão, que são os não perecíveis, provavelmente você já tenha isso estocado. E a dinâmica de compra é um pouco diferente dos perecíveis, né? Então, o perecível, feira, normalmente a gente faz toda semana. Os estocáveis, né? A gente faz aí, tem gente que faz a cada 15, a cada 20, a cada 30, enfim, seguir a dinâmica da sua casa. Então, o importante é você fazer uma lista de compras, depois que você traçou a meta e traçou o plano do que você vai comer naquela semana. E aí você pode até fazer separadamente a lista dos estocáveis, a lista dos frescos, né? Que você precisa ir lá abrir a sua despensa. Então, até na hora que estiver fazendo o cardápio, antes de simplesmente sair colocando coisas para você comprar, abra a sua despensa, abra a sua geladeira e veja o que tem lá. Normalmente nós temos coisas lá que estão escondidas e que a gente nem lembra, né? Olha a data de validade, vê se tá bom para o consumo ainda. E aí você inclui aquilo no seu cardápio, tá? Então, puxa, vou comer feijão essa semana, mas eu não tenho feijão, eu tenho lentilha na minha despensa.
Então, aproveite a lentilha que você tem, assim você já economiza dinheiro, economiza tempo de ter que ir até o mercado para comprar aquela lentilha, daquele feijão, tá? Então, faça o plano com base no que você já tem na despensa, respeitando ali, né, para quem é meu paciente, as substituições do seu cardápio, e o que tiver faltando você põe na lista de compras, tá? Feito isso, então agora você tem o planejamento do que você vai comer e o que você precisa comprar para fazer com que aquele plano saia do papel, tá? Depois que você fez a lista de compras, evidente, você vai fazer as compras, né? Então, o que eu sugiro? Você planejar um dia da semana, por exemplo, tá? Eu, além do consultório, quem já é meu paciente há algum tempo, já me conhece de algum tempo, sabe que eu também trabalho no hospital lá no Jaçanã. E o que acontece? Lá, às quartas-feiras, tem uma feira bem interessante. Então, é o dia que eu vou à feira, na hora do meu almoço, pauleira. Ou eu vou à feira, ou eu vou ao mercado que também tem o hortifruti de terça e quarta. Então, são dias que eu já sei que eu compro os perecíveis, né? Então, eu já me programo para ir lá e comprar. Então, feito a lista, você vai se programar para fazer as suas compras. Depois que comprei, tá? O que é o mais interessante se fazer? Chegar em casa, por isso que tem que ter a rotina bem planejada, bem organizada. Você vai chegar em casa e o ideal é chegar e já fazer a higienização desses alimentos, tá? Já congelar o que dá para congelar, já higienizar o alface, né? Deixar ele bem armazenado lá com as folhas de papel toalha para não perder, para não estragar facilmente, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Isso aí é um assunto que a gente pode trazer até separadamente aqui para as lives, porque tem pano para manga, né, de como armazenar, de como higienizar, enfim, para você não ter perdas também, né, porque uma dos questionamentos é, puxa, Gi, eu compro, não consigo produzir, não consigo planejar, e aí acaba que eu perco tudo. Então, você vai lá, você abre minha geladeira, tem aquela batata lá, sofrendo, murcha, quase mofando, brotando, vendo você pedir pizza, né? Então, isso acontece. Então, para isso não acontecer também, a gente tem que planejar o quê? O pré-preparo desses alimentos. Como eu disse para vocês, vou usar o meu exemplo aqui. A feira que eu tenho mais acesso no meu dia a dia, ela acontece às terças e às quartas-feiras. Só que eu e o Lhô, o meu esposo, a gente produz marmitas para cada 15 dias, 20 dias, dependendo aí do tempo que a gente tem, ou para uma semana, depende dos eventos aí do final de semana, do que a gente tem, né? Às vezes eu trabalho do plantão do final de semana, atendo de final de semana, ou então também, né, tem aí algum compromisso social, familiar, que acaba impactando na quantidade de tempo que nós temos para poder produzir essas marmitas. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Então, normalmente, a gente produz as marmitas aos finais de semana. Só que se eu compro na terça uma couve-manteiga, por exemplo, ela não vai durar até o sábado. Então, o Lhô, que tem uma outra rotina bem diferente da minha, os horários de trabalho, a rotina de trabalho dele é diferente, ele adianta, ou então a gente deixa para fazer essa compra na sexta-feira. Então, se eu vou fazer marmita no sábado ou no domingo, quarta, quinta ou sexta, a gente faz essa compra e produz. Tá? Ou então pega um sábado aí, uma feira próximo também, e faz a compra e já chega em casa higienizando, cortando, cozinhando e montando as marmitas, tá? O feijão, né, as leguminosas, que eu sempre oriento vocês a fazerem o quê? Deixar de demolho por pelo menos 48, no mínimo 24 horas, mas o ideal é 48 horas. Então, a gente, durante a semana, já coloca essa leguminosa para ir demolhando e trocando água para ter tempo hábil lá no final de semana para produzir, já cozinhar e ter ali o feijão, a lentilha, a ervilha, o que for, cozido, para poder montar a marmita. Não chegar no sábado, nossa, e o feijão? Não tem, né? O que faz? Já aconteceu, tá? Já aconteceu, não vou negar. Mas aí o que a gente faz, existem outras técnicas do demolho de emergência, tá? Que também a gente vai trazer mais isso aí na live sobre
esses processos, né? Eu acho que fica mais claro se a gente fizer essa live falando só de processos. Então, existem técnicas de urgência e emergência também, tá? Então, tudo isso é um programa, um planejamento, uma programação da sua semana, senão não vai acontecer. Né? Então, você vai chegar lá no sábado, você vai ver que não tem o feijão, nem comprou, tem que sair correndo para comprar o feijão, para demolhar, para fazer a marmita, aí não vai fazer o demolho correto, vai fazer o cozimento em cima da hora, vai ter desconforto gastrointestinal, não vai se sentir bem, essa comida não tá legal, já não vai comer, já não vai comer marmita, ou vai falar que esse cardápio não tá dando certo, que é muito difícil, e vai abrir mão de novo, tá? Então, a gente vai sempre voltar lá no item 1, que é a descrição do seu cardápio semanal, tá? E quando eu falo cardápio semanal, você pode fazer um cardápio que se repita durante a semana toda, tá? Como eu disse, se você escolheu comer o arroz, o feijão, o brócolis, a cenoura, salada de alface, rúcula e tomate, tá tudo bem. Você programa, você replica esse cardápio semanal, né? Para um dia de cardápio para sua semana inteira. Eu vou falar, aqui em casa funciona assim, tá? Com a demanda de trabalho que nós temos. Se todos os dias eu for pensar em fazer um tipo de vegetal, não vai funcionar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou comer o que tem, não vou comer, né? Vou entrar não vou falar que a gente tem hábito de iFood aqui em casa, mas o que eu quero dizer é que a gente acaba ficando o quê? À mercê do que tem, né? Porque eu sempre uso esse exemplo com os meus pacientes. Pensa você dirigindo um carro, tá? Eu sou essa pessoa às vezes, tá? Eu tenho preguiça para parar para abastecer o carro. Então, aí o que acontece? O carro tá lá, ele tá consumindo a gasolina. Vai chegar uma hora que eu vou precisar abastecer. E se eu não me programar para abastecer no posto que eu tô acostumada, que eu gosto, que meu carro tá adaptado, que eu confio, se eu não me programar, o que vai acontecer? A gasolina vai me faltar num momento, com certeza, fatídico, que eu não vou estar perto do posto que eu estou acostumada. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que parar em qualquer posto de gasolina, colocar qualquer gasolina, se essa gasolina é boa, se esse etanol presta, se não presta, eu não tenho como escolher, porque se eu não abastecer o carro, ele vai parar de funcionar. E o carro é o quê? O nosso corpo, tá? Então, se eu não me programei, se eu não planejei, eu vou ter que comer o que eu tenho, e esse alimento, esse combustível vai ser qualquer coisa, tá? Então, se você se planejou, com certeza você vai estar ali exposto a uma alimentação, um combustível, uma gasolina de melhor qualidade, tá? Então, considerando aí essa fase de pré-preparo, a gente vai já engatar a fase do preparo, que eu já até me antecipei aqui, só explicando a fase do preparo. Então, o pré-preparo é higienização, corte, e a partir daí eu posso fazer o quê? Tem coisas que eu posso congelar cruas, por exemplo, couve, né? Eu posso higienizar uma alface, deixar higienizada para a semana toda, os tomates, as frutas, algumas frutas eu já posso deixar cortadinha, fazer uma bela salada de frutas e deixar lá na geladeira. Então, isso é o pré-preparo, né? E o preparo é o que a gente faz aqui em casa, o preparo é quando eu já cozinhei o feijão, já levei para o vapor os legumes, já fui temperando, fui botando nas marmitas e aqui a gente congela as marmitas para esses dias aí, uma semana, 2 ou até 3 semanas, quando a gente tá com um pouquinho mais de tempo, a gente já se programa para até 3 semanas e aquela marmita já fica preparada, congelada. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tem situações aqui que essa marmita se repete até por 20 dias. Tá? Mas eu prefiro fazer essa repetição do que eu não ter essa marmita, tá? E recentemente aconteceu de eu olhar para um lado, olhar para o outro e falar, acabou a marmita congelada e eu não me atentei porque a rotina bagunçou um pouquinho aí. E quando eu fui ver, não tinha comida congelada. E como vocês sabem, nós somos veganos aqui nessa casa, então é uma coisa que a gente sempre se prepara. Eu trabalho num outro local que serve refeição, mas às vezes tem alguns produtos à base de carne misturado nas preparações que se tiver eu não vou comer.
tá? Então é por isso que eu sempre ando com a minha marmita. Então eu sei, ali tá porcionado, eu me programei para aquilo. Como eu disse, de novo, se você não se programa, você entra na programação dos outros, tá? É inevitável. Se você não tem o seu planejamento, está no plano do outro. Por isso que é importante você programar. E, por fim, fazer o quê? Repete o processo, tá? É simples assim. É simples assim, mas não é tão simples assim. Só que quando você começa a fazer isso, tá? Eu vou falar aqui por nós, aqui em casa. Quando você começa a fazer isso, você se torna tão habitual, mas tão habitual mesmo que quando você não faz, que foi o que me aconteceu, foi a semana passada que me aconteceu. Você se frustra tanto, mas tanto, que como que eu deixei isso acontecer, sabe? Ao contrário, acontece o contrário, você tá tão habituado, né? Foi uma nova rotina estabelecida, uma nova programação mental, não só mental, mas também, primeiro a gente precisa colocar a ideia aqui, eu preciso acreditar que eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, então a partir daí que eu consigo fazer, senão eu não vou fazer, né? E quando eu me proponho, eu escolho isso, eu vou praticar. Isso vai sair dentro da minha cabeça e vai vir para fora, vai ser projetado em atitudes. E uma vez que eu começo a fazer isso e repetir isso, fica orgânico. Aqui em casa a gente já fala, olhou e falou, Gi, tem que fazer marmita essa semana? Aí eu vou lá, abro o freezer, tem. Só que essa pergunta vem lá na terça-feira, na segunda, na terça, não na sexta. Já está morta, já era, não tem o que fazer, né? Ou então a gente vai o quê? Se adaptar, tá? Então, se eu não consigo tempo hábil para demolhar um feijão, ou eu não tenho feijão, porque tem a técnica de urgência, mas se eu não tenho esse feijão, o que eu vou fazer? Tem uma proteína de ervilha texturizada, tem uma proteína de soja, tem o tofu, né? E aí dentro, por isso que eu falo, por isso que é importante a gente ter lá o plano alimentar, porque é com base nele que eu vou ver quais são as possibilidades que eu tenho para substituir. Tá? Porque se eu fico só pensando em um tipo de alimento e não abro a minha mente para aprender as opções deixa eu silenciar o notebook. Eu não souber as opções que eu tenho de grupos alimentares de substituição, eu também fico perdida na hora de fazer esse planejamento, tá? E no caso de um momento de que realmente aconteceu algo que te tirou da rotina e que tá tudo bem, que às vezes acontece mesmo, tá? E aí você não tem o plano B, o plano C, o plano D, tá bom? E repetir o processo. Só que para tudo isso acontecer, todo esse processo que eu falei aqui, o que eu sugiro para todos os meus pacientes? Tenham um planner, tá? Eu sou a pessoa da agenda, deixa eu mostrar aqui para vocês. Chega até a ser meio loucura. Deixa eu pegar aqui, tá caindo as fichas aqui. Chega até a ser meio doentio, talvez. Mas olha aqui. Planejamento anual. Planejamento semanal. Tá aqui em algum lugar. Então, semanal. Planejamento anual, mensal. Não da alimentação, tá? De vida mesmo. Mas se eu não arrumo, se eu não organizo os meus planos, as minhas atividades da vida como um todo, o plano alimentar vai ficar solto, tá? Então não adianta eu só organizar o meu planejamento alimentar, a minha rotina alimentar, porque ela tem que estar inserida dentro da minha rotina, dentro das outras tarefas. Por isso que é importante ter um planner, tá? O que eu costumo fazer que funciona bastante. Eu tenho um planner. Começo do ano, né, são as resoluções lá, todas aquelas coisas que a gente tem, aquela vontade de fazer um ano diferente, né? Então eu faço naquele momento, distribuo isso ao mês, e mês a mês eu vou revendo isso, tá? Então agora a gente começou o mês de maio, fiz a revisão de todos os projetos, as ideias, as ações, as atitudes que eu precisava ter no mês de maio, fiz se fazia sentido ou não, já recalculei a rota de algumas coisas e coloco isso semanalmente, e semanalmente, todos os dias eu vou tendo uma lista de tarefas para executando, tá? E como que o planejamento alimentar entra nesse momento? Que é o dia que eu vou à feira, é o dia que eu vou me programar
para fazer mercado, é dia que eu vou me programar para fazer o preparo, pré-preparo, montar as marmitas, tá? E tudo isso tem que estar inserido dentro de um contexto. Não posso só colocar assim, sexta-feira fazer marmita. Tá, mas eu vou fazer só marmita? O que o meu dia, o que a minha sexta-feira me pede? O que eu preciso fazer? Em que momento do meu dia eu vou incluir o preparo dessas marmitas? Preciso ir ao mercado. Só coloco lá, preciso ir ao mercado. Tá, mas e as outras tarefas? Acho que acontece um monte de coisas no meio da semana, do dia, que você não conseguiu ir ao mercado. Qual o seu plano B? Qual o seu plano C? Né? Então, por isso que o planejamento, ele é muito importante, tá? E aqui, o que eu trouxe, deixa eu pegar minha colinha aqui, uma dica bônus dentro dessa aula, que é o quê? Não vá às compras com fome, tá? Então, na verdade, não só com fome e sem uma lista, tá? Que aí, olha, meu amigo, já era. Acho que aqui todo mundo já passou por isso, tá? É normal, por quê? De novo, é a historinha do carro sem gasolina, né? Então, se eu tô com uma mentalidade de que se eu tô com a minha barriga roncando, eu tô com uma urgência de fome, eu tô com uma queda de energia importante por falta de alimento, falta de combustível no meu carrinho, que é o meu corpo, o que eu vou fazer? As minhas escolhas alimentares vão ser totalmente diferentes do que se eu for bem alimentada para o supermercado e com uma lista, tá? Eu vou estar com a minha mentalidade, com o meu senso crítico, tá? Até em termos de nível de energia, assim, com a minha lucidez na hora de fazer a escolha de um alimento, tá? Se eu vou com fome para o supermercado e sem uma programação do que eu pretendo comprar, fatidicamente, nós todos que estamos aqui, a gente acaba escolhendo alimentos de fácil preparo, normalmente prontos, industrializados. Por quê? Porque é para atender a urgência, o gatilho da urgência que a gente está falando aqui. Eu estou com fome, eu estou com baixo nível de energia, minha glicemia está caindo, eu preciso comer. Então, eu não vou pensar em escolher uma couve-flor que tá lá ainda para eu higienizar, cortar, fazer o pré-preparo dela e depois cozinhar e temperar ou assar. Acabou minha fome, né? Ou então eu já morri, desmaiei antes com o meu nível de glicemia tão baixo. Então, o que a gente acaba escolhendo? Alguma coisa congelada, alguma coisa ensacada, né? Às vezes sai do mercado mesmo abrindo e já comendo ali no carro mesmo. Por quê? Por demanda da fome. Você precisa atender essa necessidade fisiológica, que é a fome fisiológica. E por que a gente acaba sempre escolhendo alimentos não tão saudáveis numa situação dessa? Além da facilidade desse alimento estar ali, já num saco, pronto para consumo, a gente vai buscar por coisas, mas como que eu posso dizer? Que vai atender um gatilho emocional também, tá? Que é a combinação do açúcar com a gordura, alimentos mais refinados, mas que conferem mais sabor, né? Então, alimentos com muito tempero, com glutamato monossódico, porque você tá com uma fome muito exagerada e você tá sentindo, você vai sentir muito prazer em fazer aquela refeição. Você vai, puxa, eu vou comer um brócolis agora, né, uma couve-flor. Então, além de não dar tempo de fazer, aquilo não vai atender a sua demanda, porque quando a gente cai os níveis de energia também, a gente entra num estado de ansiedade por comer, né? Então, a gente acaba fazendo essas péssimas escolhas. Então, fora todo esse esqueminha do planejamento alimentar, a dica extra é não vá ao mercado com fome e sem uma lista. E a outra, tem um planner para sua semana, para o seu mês, tá? Então, começa essa semana, hoje é quarta, hein? Hoje é quarta. Então, a tarefa da live de hoje é o quê? Você, de quarta até o final de semana, sentar com calma, fazer seu plano alimentar, seu cardápio da semana que vem, se programar, tá? E quando você faz isso, você fica mais comprometido consigo mesmo e com o seu plano,
Tá? Fala, puxa, eu me dediquei para fazer esse plano, fui ao mercado, cozinhei, fiz minhas marmitinhas e agora eu não vou nem comer isso. Então você acaba criando um laço, um compromisso maior até com o que você tá fazendo. É gostoso fazer isso. Tem hora que a gente tá cansada mesmo. Mas como eu tenho escutado bastante, eu não sou uma criança de 8 anos para chorar, sentar no sofá e fazer birra. O que eu faço? Sou uma mulher adulta que preciso assumir, ter autorresponsabilidade. Eu vou lá ao mercado, compro, lavo alface, cozinho e monto minha marmita. Porque amanhã, se eu não fizer isso hoje, amanhã eu não vou ter o que comer, né? E aí eu vou ficar à mercê e aí tudo aquilo que a gente já conversou, tá? Então, é isso. Então, só para relembrar. Teve pessoas que eu vi que entrou depois aqui, mesmo que eu vou deixar a live salva. 1. Faça o seu cardápio semanal. 2. Faça a sua lista de compras. E com base nisso, sempre abrindo a sua despensa para ver o que você tem e evitar desperdícios. 3. Vá às compras. Sempre com a lista em mãos e sem estar com fome. Faça uma refeição antes de ir para o supermercado. 4. Faça o pré-preparo de todos os alimentos, a higienização, o corte, já adianta algumas coisas. E se possível, faça o preparo logo em seguida. E congela, monta suas marmitas e repita o processo, tá? E encaixa todo esse fluxo da sua organização alimentar dentro da sua rotina macro, dentro da sua lista de tarefas macro, porque você vai ter clareza, você vai ver, nossa, não tendo planner lá na sua geladeira, onde que for, no espelho do banheiro, no espelho do seu quarto, na tela do computador, que seja que você tenha contato com aquilo o tempo todo, diariamente, né, várias vezes por dia, não precisa estar embaixo do braço também, mas é importante que você tenha contato com aquilo, porque se alguma coisa já mudar na sua rotina, você já vai lá e reorganiza, recalcula, pensa, lembra do GPS do seu dia a dia, você recalcula a rota, puxa, hoje eu tinha plano de... Ai, meu Deus, de ir no mercado não deu. Então, isso vai ser uma prioridade amanhã, né? Então, você vai reorganizando o seu dia, as suas tarefas, e com isso você não vai deixando para depois. Porque é aquilo, né? A gente chega... na hora que eu chegar em casa, eu passo no mercado, eu vejo e cozinho. Dependendo do dia que você teve, o cansaço bate mais, você vai fazer o quê? Puxa vida, eu tô tão cansada hoje, tive tantos problemas no meu dia, foi um dia difícil. Deixa eu pegar o telefone e vou pedir aí uma pizza. Pedir um lanche, não é nem mais o telefone, né? A gente usa o app lá, o aplicativo de pedir comida. E isso vai se tornando um hábito, porque todos os dias nós estamos cansados, atarefados, cheios de coisa para fazer. E aí, cabe a nós priorizar. O que é prioridade? Então, a alimentação em algum momento vai ter que ser sua prioridade, porque senão é aquele velho deitado, né, que todo mundo conhece, atitudes iguais, resultados iguais. Se eu não quero ter o resultado que eu estou tendo agora, eu preciso mudar de atitude, tá? E outro, né, o importante é a direção, não é a velocidade da mudança, né, que é outra coisa que a gente escuta bastante por aí. Então, se você não está conseguindo engatar isso, não pensa da forma macro. Pega o papel, se você está com disposição e energia, agora que a gente já está encerrando a live, pega o papel, uma caneta e pensa no que você vai fazer para a semana que vem. Faz primeiro o cardápio, depois monta a sua lista, vai no final de semana, né? Às vezes os pacientes falam bastante, Gi, vou aproveitar, eu atendo na terça, vou aproveitar para ir no mercado no sábado, para já me organizar para a próxima semana. Tá tudo bem, né? Não tem problema se você não vai conseguir se organizar. O ideal é que já senta o pau aí logo que pega o cardápio, né? Para deixar isso de começar segunda eu começo, segunda eu vou para academia, segunda eu começo o cardápio. O ideal é pegar o cardápio, ver o que já é possível fazer, enquanto você programa para fazer no máximo mais próximo do 100%, o que você já consegue ir fazendo, pequenas mudanças, já com aquele cardápio em mãos no dia seguinte. Então, eu mandei o cardápio, olha, puxa, é verdade, isso aqui eu tenho, amanhã eu já vou colocar isso aqui, essa salada, no meu café da manhã eu já vou colocar esse item diferente que a gente colocou, já vou trocar isso por aquilo e tá tudo bem. E é uma construção, tá? Porque se a gente esperar
fazer 100%, esperar o momento perfeito para fazer as coisas, a gente não vai fazer, porque esse momento ele não existe. O momento perfeito é o agora, tá? Então, o que eu posso fazer agora? O ontem já não existe mais, o amanhã já passou, o amanhã não existe, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Tá? Agora, 4 de maio, às 21h02. O que eu posso fazer agora? A gente vai encerrar a live e aí vocês vão pensar o que eu posso fazer agora, tá? E é isso. E aí primeiro faz, depois melhora. Isso também a gente precisa colocar muito em prática. Colocar isso em mente e praticar. Primeiro faz, depois melhora. Porque se a gente tentar primeiro melhorar uma coisa que não está sendo feita, é impossível. Como que eu melhoro algo que não foi feito, né? Que eu nem tentei ainda. Então, vamos fazer isso? Quem tá comigo? Então é isso, tá? Depois me conta, me manda uma mensagem do que achou dessa live, se essa live ajudou de alguma forma, se essas lives estão ajudando vocês de alguma forma aí dentro do movimento 300k. E não esqueçam de me mandar, se você não é meu paciente, não esqueça de me mandar se você já perdeu algum peso, já sentiu alguma diferença. Isso são métricas, tá? Não é que o peso, nossa, o peso é o essencial. Mas é uma métrica que eu tenho para saber que de alguma forma esses conteúdos estão te ajudando, tá bom? E se depois de tudo isso que a gente conversou, você tiver alguma dúvida, me chama, tá? Lá, me chama no direct, quem tem meu WhatsApp me chama. Gi, não entendi direito aquilo que você falou, tá? Que aí eu volto a explicar, tá bom? E eu vou dar um spoiler já aqui para a próxima semana. Eu vou fazer uma semana inteirinha de conteúdos estamos no Instagram. Aqui no Instagram de Semana do Planejamento Alimentar, tá? Então a gente tá tendo esse papo reto aqui e na próxima semana eu vou estruturar esse material de uma forma mais didática mesmo, tá? Mais pontual, mas não espere para a semana que vem. Eu já dei um spoiler aqui, mas não espere para a semana que vem. Pega essas informações dessa live e já começa a praticar. Você só vai ter dúvidas, você só vai ter dificuldade na hora que você arregaçar as mangas e fazer diferente, tá? Senão você não vai saber, você não teve prática com aquilo, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite para todos vocês. Muito obrigada por dedicar esse tempo aqui comigo, tá bom? E é isso aí. Bom descanso. Tchau, tchau.